Senhores vereadores, enquanto prepara aqui a apresentação, a moça vai passar com a lista para que os vereadores possam registrar a presença na lista que está sendo passada aí para os senhores. Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, excelentíssimos senhores vereadores, reiteração de convite. Preliminarmente, externamos nossos cumprimentos. Em sequência, informamos que na próxima terça-feira, dia 16 de maio de 2017, caso de hoje, às 16 horas, no plenário da Câmara Municipal será realizada a terceira reunião da Prefeitura Municipal, em conjunto com os vereadores deste Legislativo, para discussão acerca da revisão do plano diretor do nosso município. Como é de conhecimento de todos, trata-se de um instrumento básico e fundamental da política de desenvolvimento e expansão urbana para a nossa cidade, apresentando-se como um planejamento estratégico para Ribeirão Preto. Demais, reputamos ser uma das matérias mais importantes deste Legislativo. Portanto, a discussão do assunto é imprescindível para todo o nosso município e a nossa gente, na busca incessante do progresso e bem-estar dos nossos cidadãos. Assim, convidamos todos os vereadores e vereadoras desse Legislativo a participar da reunião supra-referida para que juntos possamos atuar na elaboração de tão relevante projeto que certamente orientará importantes políticas públicas a serem desenvolvidas e implementadas em nosso município nos próximos anos. Nada mais para o momento, contamos com a presença de Vossas Excelências, despeço-me. Reafirmo meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Rodrigo Simões, presidente do Legislativo. Passo agora a palavra ao engenheiro Rui Salgado Ribeiro, secretário da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, para que possa dar o segmento. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, público em geral. Boa noite a todos. Essa é a nossa terceira reunião com os vereadores. É importante a gente contextualizar essa reunião. A gente quis fugir de uma situação que vem ocorrendo desde muito tempo, onde a equipe técnica da Prefeitura preparava o documento e abrir essa discussão em audiência pública. Eu acho que se perde a oportunidade de discussões enriquecedoras, né? Então, nós nos propusemos a não abrirmos audiência pública até que a gente tivesse um mínimo de interação com os vereadores em cima do plano diretor. A ideia é entender que o plano diretor não é um programa, não é um plano do Executivo, é um plano da cidade e nada mais cabido do que a gente está nessa fase inicial discutindo com os senhores vereadores. A nossa expectativa não aqui está entrando em detalhes, em que pese isso possa ser feito. Não há problema, a qualquer instante a gente vai estar aberto a qualquer sugestão. Algumas delas, evidentemente, podem não caber no plano diretor, mas com certeza vai ser incluída na discussão da legislação complementar. Então, a ideia é que esse espaço seja um espaço de reflexão em cima dos temas e de sugestão daquilo que for possível, sem prejuízo, e aí é interessante, quer dizer,
questões específicas, sugestões específicas, ser encaminhado para a gente, pela Câmara, ou antes da audiência pública, pelo próprio público. Nós, na Secretaria do Planejamento, estamos abertos a qualquer sugestão, a qualquer encaminhamento sobre o plano diretor. Como foi dito na reunião passada, nós estamos saindo do zero, né? Do zero. Tudo a gente pode discutir nessa reunião. Evidentemente que o fato da gente estar saindo do zero, nós não vamos desprezar o investimento intelectual que foi por essa Câmara, por equipes técnicas, por audiências públicas, daquele plano que não foi aprovado na legislatura passada. Quer dizer, é uma referência importante, mas é uma referência bibliográfica. Então, sintam-se livres, sintam-se à vontade para estar fazendo qualquer tipo de sugestão. A gente gostaria de discutir, quer dizer, o nosso objetivo é estar apresentando os pontos e diretrizes gerais para serem discutidos aqui. Se eventualmente algum encaminhamento específico também será bem-vindo. Já estou na audiência. Na primeira reunião a gente definiu alguns conceitos básicos, objetivos e diretrizes gerais e instrumentos de política urbana. Na segunda reunião, a gente teve uma discussão territorial, onde a gente discutiu, colocou a questão da orientação do crescimento. Nós tínhamos lá atrás uma visão do crescimento predominantemente para a Zona Sul, e hoje, se a gente olhar, Ribeirão Preto está explodindo em todos os sentidos. A questão da estrutura rural, que a gente vai ter que, no plano diretor, estar discutindo a estrutura rural, a estrutura urbana, os programas de urbanização. É importante a nossa preocupação. Ribeirão Preto cresce uma cidade por ano. Nós temos em torno de 13 mil pessoas a cada ano na cidade. Nós vamos ter, nesses próximos 10 anos, acima de 120, 130 mil pessoas a mais. Quer dizer, é uma cidade dinâmica. Então, é importante que a gente pense o todo. No planejamento, a gente está preocupado em ter uma visão orgânica do município. Não dá para a gente estar tendo visões locais que você pode estar criando um problema se não olhar a questão do todo, a questão regional. Isso, a evolução tem ido por aí. A questão da mobilidade urbana, temos discutido com a Transep, essa é uma questão importante para a gente discutir. A questão do meio ambiente, que subjaz a toda a discussão, a questão do plano de saneamento e a questão dos serviços urbanos, né? São todos os serviços urbanos prestados. Nessa terceira reunião, a gente gostaria de estar abordando a questão econômica, desenvolvimento social e governamental. Quer dizer, na questão econômica, desenvolvimento econômico, científico e tecnológico e o turismo. Volta um pouquinho. Ok. O desenvolvimento social, vamos chegar lá, e o governamental. Vamos lá no econômico. Quer dizer, o que a gente tem que se inspirar sob o ponto de vista do desenvolvimento econômico, científico e tecnológico no plano diretor? A ideia é essa. Esse eixo, que a gente poderia chamar, tem como objetivo a elevação da qualidade de vida das pessoas que vivem na cidade mediante o estímulo ao empreendedorismo, ao investimento em geração de emprego e renda. Quer dizer, o que a gente vai colocar no plano diretor em termos de diretrizes e alguma coisa, o plano diretor tem uma vigência de 10 anos, discutindo esse tipo de assunto. Como é que nós, os senhores como legisladores, nós como população e prefeitura, como é que a gente vai estar pensando nisso aí?
Define as políticas públicas com ação destinada a promover e estimular o crescimento quantitativo e qualitativo da economia local e regional. Quer dizer, a questão da geração do crescimento e geração de emprego na cidade. E a questão de contribuir para o fortalecimento da posição no desenvolvimento econômico regional. Não dá para a gente pensar Ribeirão Preto isolada da região metropolitana. Nós vamos influenciar e sofrer influência da região metropolitana como um todo. Às vezes a gente enxerga o mapa de Ribeirão como se fosse só Ribeirão. Não, nós estamos inserida numa região metropolitana e não dá. E a nossa função, pela posição econômica, pelo porte de Ribeirão Preto tem uma responsabilidade muito grande de estar se pensando junto com a região metropolitana. Né? Eu acho que essa é a preocupação. Estimular o potencial de desenvolvimento do serviço com estímulos aos intensivos em mão de obra. A gente precisa, a preocupação, eu acho que Ribeirão tem condição, pelo seu perfil, e a gente vai discutir um pouco isso aí, a preocupação de se estar desenvolvendo oportunidade de criação de serviço em todos os níveis de qualificação de mão de obra. A gente vai ver na parte de turismo, por exemplo, o turismo de negócio, é uma área onde a gente pode estar exercitando com inteligência a criação de postos de trabalho em todas as faixas de qualificação de mão de obra, mas também, pelo perfil cultural da cidade, postos de trabalho de melhor qualificação. Das indústrias que atendam a exigência ambiental, de base tecnológica, alto valor agregado e emprego de mão de obra qualificada. Isso é uma coisa que a gente, Ribeirão Preto, conseguiu, felizmente, por tais ou quais razão. Nós não temos problema de indústria poluidora. A gente tem que nós estamos numa época da humanidade onde a grande produção é tecnologia de alto nível. E se existe um perfil de cidade que tem condição de estar absorvendo e exercitando isso aí, é uma cidade como Ribeirão Preto, onde a gente tem 9 ou 10 campos universitários, tem uma qualificação em todas as áreas, e temos uma FIPASE, um parque tecnológico que hoje tem incubadoras de empresas, tem toda a condição de estar sendo um grande parceiro parceiro não, porque perto da cidade, mas um grande impulsionador para o desenvolvimento, para trazer indústrias e estar estabelecendo cadeias cadeias produtivas de alto valor agregado para que se assuma, para que se dê oportunidade de empregos de alta qualificação. Né? A palavra mão de obra, daqui a alguns anos, vai ser palavrão. Mão de obra pressupõe uma mão com alguém sem cabeça. Isso fazia sentido na época do industrialismo. Hoje, o termo correto seria cérebro de obra. Nós estamos numa cidade de serviço, onde as pessoas, até aquele simples balconista que a gente sabe que vai procurar numa loja, ele tem um limite de negociação e tem um conjunto de informação, uma pessoa diferenciada, não é só mão de obra. Tá? Então, em todos os níveis, nós estamos numa sociedade de serviço e numa sociedade cuja indústria é alta tecnologia. Então, essa é a cidade que tem que pensar em termos de cérebro de obra. Nós temos universidade e temos pessoas aqui. Precisamos ir buscar isso aí, sermos um agente catalisador dessa criação desse tipo de mão de obra, de emprego. Micro e pequenas empresas nascentes com base tecnológica. Esse é o que a gente disse, a FIPASE e o Parque Tecnológico. Nós temos uma incubadora em Ribeirão Preto, que quem não conhece, vale a pena conhecer. Quer dizer, nós temos empreendimentos, nós temos jovens, da mesma maneira que a gente vê, às vezes, nas reportagens aí do outro lado do mundo, nós temos em Ribeirão Preto
jovens empreendedores que estão fazendo empreendimentos, desenvolvimento de tecnologia em software, prestando serviço, por exemplo, para o Hospital Albert Einstein. Quer dizer, então nós temos esse tipo, prestando serviço na área educativa. Então nós temos. Então essa é uma mola que a gente tem que estar fortalecendo. O comércio e o centro de negócio, turismo, cultura e lazer. Nós entendemos que, e essa é uma reflexão que vale a pena a gente ter, quer dizer, mas nós temos em Ribeirão Preto muitos eventos ao longo do ano todo. Nós temos aí grandes eventos como a AgriShow, temos aí a própria festa de Barretos, que tem um reflexo forte aqui em Ribeirão Preto, e outras na área médica, em todas as áreas, a gente tem grandes eventos em Ribeirão Preto. A gente tem o que se caracteriza turismo de negócio. Alguém que vem fazer curso, alguém que vem comprar máquina Então, por outro lado, nós temos em Ribeirão Preto uma rica produção cultural. Ribeirão Preto tem um exemplo simples aí, foi quando a virada cultural de São Paulo deixou de ocorrer, a própria comunidade cultural aqui, o pessoal da cultura, os artistas de Ribeirão Fizeram o Virada Ribeirão, né? O Se Vira Ribeirão. Tá certo? Isso mostra. Então, o que a gente vê é que turismo e cultura são faces de uma mesma moeda. Então, é preciso que essas coisas andem junto. O que a gente propõe é que a gente pense nesse sentido também, né? Quer dizer, eu vejo a AgriShow, muita gente que vem ele sozinho e deixa... E podia, quer dizer, se aliasse isso a um programa cultural intenso, o empreendedor podia vir, mas trazer a família inteira para cá. Quer dizer, essa visão de estar integrando turismo, cultura e lazer, e Ribeirão Preto tem condições de fazer. Empreendimento da economia criativa, eu acho que esse é o grande desafio. A gente vê todo o tempo na mídia aí, quer dizer, as ideias, boas ideias, gerando economia em cima de uma posição criativa, né? O que mais tem aí? Travou? Bom, eu adiantei, quer dizer, é o que a gente falou, quer dizer, o desenvolvimento do turismo de negócio, eventos, lazer esportivo, econômico, científico e tecnológico no município. A gente tem tudo isso, o que é importante é a gente fazer a sinergia disso aí, né? Implantar ações conjuntas permanentes com entidades privadas, universidades, faculdades, escola de governo estadual, federal, visando o estímulo à pesquisa científica e consequente geração de processos que possibilite a sua indispensável contribuição ao progresso do município. Eu acho que com certeza, nós temos em Ribeirão Preto, que eu contei 9 campos universitários, não sei se tem mais um, quer dizer, nós temos uma comunidade acadêmica muito grande, uma comunidade que produz muito. É preciso que a gente desenvolva mecanismo para uma parceria ganha-ganha entre as universidades e a própria cidade. Existe muita gente daqui que presta consultoria e presta serviço para outros locais. Eu acho que a gente precisaria intensificar mais essa interação da produção universitária, porque eles com a realidade do município, seja em parceria em pesquisa, seja em troca de serviço. Quer dizer, a gente tem necessidade no município
e tenham oportunidades de prestação de serviço, até por interesse do próprio currículo, nas universidades. Então, a ideia é isso aí. Proporcionar crescimento quantitativo e qualitativo do segmento especial, atenção à qualificação, capacitação, aumento da recepção de eventos e preservação dos equipamentos existentes. Quer dizer, a preocupação aqui a preocupação de estar, por exemplo, Museu do Café, a gente está colocando esses ativos que nós temos aí, tá? Isso colocar em primeira ordem. O desenvolvimento social são essas áreas: habitação, educação, saúde, cultura, esporte, lazer, assistência social, segurança alimentar, nutricional, defesa civil, segurança pública e acessibilidade. Se a gente olhar a proposta do plano diretor que não foi aprovada, existe uma certa, se a gente prestar atenção, existe uma certa desbalanceamento em cima de proposta. Tem áreas que se entra em muito detalhe, tem áreas que não se detalha muito. A ideia do plano diretor é que ele tenha um plano para se durar 10 anos, que seja um plano mais leve e com diretriz, não entre em muitos detalhes. Por quê? É fundamental que em cada uma dessas áreas a gente faça com que o plano diretor, essa é fundamental, desculpa a expressão, essa é a sugestão nossa, né? É fundamental que no plano diretor implique, quer dizer, o que nós entendemos por política habitacional, o que nós, não vamos entrar em detalhe, mas possível, com certeza, remeter a uma discussão, remeter a um plano, por exemplo, na área da educação, existe um plano municipal de educação. Quer dizer, não é o caso de se levar para o plano diretor o plano municipal de educação, mas o plano diretor vai estar apontando esse instrumento. Nós temos a questão da assistência social. A gente é importante se colocar no plano diretor diretrizes em cima daquilo que a gente quer que vá ser feito lá. Agora, o detalhamento vai ser feito lá. Essa é a nossa posição. Estabelecimento de políticas públicas a cada segmento, como objetivo, diretriz e instrumento básico. Esse exercício nós estamos desenvolvendo agora, inclusive no plano de metas que estamos fazendo. Quer dizer, deixar claro objetivo, diretrizes e instrumento básico de ação. Tá? Ok. No plano, no eixo governamental, né, seria a modernização administrativa, sistema de informações, sistema de gestão participativa e sistema de fiscalização. Eu acho que não se concebe a máquina pública, de uma maneira geral, não absorver e não utilizar instrumentos de gestão e práticas de gestão consagrada na área privada, por exemplo. Eu acho que pode ser traduzida para a pública, mas são modernizações. Como? Sim, sem dúvida. Agora, nós precisamos, até para isso, vereador, quer dizer, a máquina pública tem que se modernizar. Quer dizer, as empresas passaram nesses últimos 40 anos saindo daquela visão de cada área segmentada para ter uma visão transversal, uma visão de processo, né, de cliente, né, uma cadeia de agregação de valor, né? O serviço público é assim, quer dizer, a demanda é da população, ele vai entrar numa secretaria, num órgão qualquer, com uma demanda,
e esse processo vai sofrendo uma agregação de valor para ser entregue para ele alguma coisa com valor agregado, com inteligência colocada. Quer dizer, esse é um processo que está muito claro nas indústrias, com o sistema CRM, ERP, a área pública ainda está engatinhando disso aí. Essa é uma coisa que nós temos. Uma cidade como Ribeirão Preto tem que ter os processos mais bem estabelecidos, uma visão orgânica, uma visão de processo, não uma visão de caixinha. A visão de caixinha leva àquela história, tudo bem, eu fiz a minha parte, e aí? Não, eu faço parte de uma cadeia. Essa é a visão administrativa que eu acho que vale a pena a gente estar refletindo sobre isso. A questão do sistema de informação, evidentemente, isso não preciso estar fazendo maiores comentários, né? A questão da gestão participativa é fundamental, e aqui uma opinião pessoal minha, quer dizer, me perdoe se... Quer dizer, eu acho que tanto o poder público quanto os interlocutores, as comunidades, as associações, os dois lados têm que aprender um diálogo, nós temos que exercitar esse diálogo. E eu acho que esse exercício de diálogo foi à medida que a gente dialogar. O poder público tem que aprender mais a ouvir, ser menos, às vezes, autoritário, mas as reivindicações têm que ser mais republicanas, né? Que é se pensar, entender que a coisa pública é aquilo que é de todos nós, não aquilo que não tem dono, né? Então, eu acho que essa despertar, essa participação da cidadania, a gente só se faz exercitando uma participação da sociedade. Nós temos um instante de aprendizado, um instante pedagógico para isso. E questão de sistema de fiscalização, que a gente tem que estar preocupado com isso aí. Ok? As leis, nós temos que discutir as leis complementares, o plano estratégico de uso e ocupação sustentável, isso aí é a questão da Zona Leste, o plano municipal de saneamento básico, o plano da macrodrenagem, o plano da mobilidade urbana, o plano do mobiliário urbano, o plano estratégico dos sistemas de áreas verdes e arborização urbana, plano estratégico de acessibilidade, plano estratégico rural, plano estratégico de turismo, plano estratégico de desenvolvimento econômico. Evidentemente, existe uma coxa de retalho nisso aí, né? Mas existe muita coisa falha que a gente tem que organizar isso, estruturar isso aí, e no plano proposto lá atrás tinha a Câmara, as audiências públicas estabeleceram um prazo para se estar fazendo isso aí, né? É isso que a gente vai ter que estar dizendo, vamos fazer isso até tal data. Bom, a nossa ideia foi passar isso como um todo, colocamos à disposição para voltar em cada um dos pontos desses e estamos abertos aqui a qualquer sugestão crítica ou qualquer encaminhamento, seja ele de nível diretriz, seja ele no nível mais detalhado. O engenheiro Rui Salgado, essa Câmara agradece a explanação de Vossa Excelência e de Vossa Senhoria, dizer que, com certeza, os 27 vereadores, nós vamos discutir o plano diretor, esperamos aprová-lo o plano diretor, porque mesmo que Ribeirão Preto é uma cidade que cresce a cada dia, Ribeirão Preto que vem se expandindo a cada dia, é necessário que tenha o seu plano diretor. Lamentável que na legislatura passada não teve aí a habilidade de votar seu plano diretor, talvez hoje estaria o reino melhorando ele se tivesse aprovado na legislatura passada, mas eu acredito que essa legislatura, que nós agora, os 27 vereadores aqui, nós viemos já para fazer uma diferença, e com certeza é um compromisso dessa casa, juntamente com o governo, a aprovar, analisar e aprovar o plano diretor. Deixa aí aberta a palavra aos vereadores que gostariam de fazer considerações ou fazer a pergunta necessária. André Trindade. Boa tarde, vereador Tonel Lima, muito obrigado. Colegas vereadores, o público aqui presente.
especial ao engenheiro Lanchotti e o Rui Salgado, que vem aqui e dá essa oportunidade, não só para nós, como acredito ser uma oportunidade para Ribeirão Preto. A gente, imbuído do papel de reerguer a cidade, de fazer com que ela realmente se levante, acho que tem no plano diretor a grande oportunidade de pensar a cidade como um todo. Eu queria fazer, eu sei da disponibilidade, mas vou fazer de público, do Rui, do Lanchotti e dos demais membros da equipe. Nós estamos numa legislatura muito trabalhadora, mas uma legislatura bastante nova, onde, como bem disse o Rui, a cidade não tem que ser autoritária, a cidade tem que abrir, né, para receber as contribuições. Imagino que muitos vereadores têm realmente contribuições a dar, eu sei que eu também tenho as minhas, e meus colegas também, mas até a falta de experiência do tempo que nós estamos aqui com um assunto tão importante, muitos talvez não saibam materializar as questões importantes e de experiência própria que possam ser colocadas, né? Então, eu faço até a sugestão, paralelamente ao nosso trabalho do plano diretor, que se abra uma agenda para atendimento, e eu já quero a minha, né? Para que aquelas minhas ideias sejam tecnicamente formatadas e que a gente possa dar a contribuição dessa forma, né? Então, isso é um pedido que mostra a total humildade dessa Câmara e desses 27 trabalhadores que estão aqui para tentar fazer junto com vocês o melhor da cidade e o melhor plano diretor, né? Então, eu acho que isso é possível porque eu bem os conheço, né? E quero abrir essa fila aí, de poder recolher junto com a minha assessoria aquelas minhas ideias. Nós temos vereadores experientes aqui também na matéria, o vereador Marcos Papa, que já estava aqui, a vereadora Gláucia, né, que tem bastante experiência, o Bertinho, que é o nosso decano, né, aqui junto com o doutor Jorge Parada. Então, eu acho que essa contribuição, né, Bertinho, e eu estou aqui humildemente colocando em todos, porque a gente aqui nota que existem muitas ideias, mas que precisam do auxílio de vocês para formatar, né? Todo mundo quer dar um pedacinho de uma bela contribuição aí. Muito obrigado. Fernandé, me coloco metaforicamente como uma costureira ou um alfaiate. Quer dizer, os senhores vão lá dizer o que é que os senhores querem, o como é o alfaiate que vai fazer. Então, nós humildemente nos colocamos como costureiro, como alfaiate. Estamos abertos, a gente está aberto na secretaria, a qualquer instante, evidentemente, conciliando a agenda, mas sempre haverá espaço para a gente estar conversando num detalhe qualquer. A gente quer exaurir, absolutamente exaurir qualquer questão que possa ser resolvida nesse caminho. Lá na frente abriremos uma audiência pública, vamos estar recebendo outras demandas da audiência pública, mas a gente já vai, vamos dizer, com uma série de coisas encaminhada. E nós nos colocamos como nossa obrigação recebê-los a qualquer instante. Passar a palavra ao vereador Orlando Pessotti. Boa tarde, presidente em exercício, Otoniel Lima, Lanchotti, Rui. Obrigado pela presença de vocês aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Isso que o André disse é muito importante, para que juntos nós possamos fazer um plano diretor saudável, e assim como você disse, que é um plano diretor que não é da Prefeitura, não é da Câmara, é um plano diretor que é da cidade de Ribeirão Preto. E fiquei muito satisfeito hoje, porque ontem, participando da LDO, eu sugeri também, e vou falar ainda nesta comissão, sobre o Supera Parque, né? E fico muito feliz quando o governo também dá essa atenção. Muitas vezes é um parque tecnológico que poucas pessoas conhecem, um parque tecnológico que muitas vezes passa desapercebido aí, né, pela administração, mas que R$1 investido lá, senhor presidente, está voltando para o município mais de 4, não é? Deve estar passando de R$4, cada R$1 investido deve passar de 4, está passando de R$4. Então, fico muito feliz e contente que a administração
elabore, né, e também olhe para o Supera Parque, que muitas vezes fica esquecido, e é um parque que traz benefício, não só em retorno, mas para toda a sociedade. Parabéns, estamos mais uma vez, assim como o André disse, né, nesse diálogo para estar se costurando e elaborando cada vez mais aí um plano diretor que seja para a cidade. Parabéns. Obrigado, vereador. Eu enfatizo, quer dizer, e repito, como eu falou, quer dizer, o Supera Parque é uma joia em Ribeirão Preto, vai para a sua terceira fase, tá? E pode ter certeza, ele é uma das grandes molas para estar trazendo o desenvolvimento limpo, emprego de alta qualificação, e inscrever no Ribeirão Preto no rol das cidades com maior nível de empreendedorismo e startups. Vereador Alessandro Maraca. Senhor presidente, na verdade, eu estou fazendo um encaminhamento aqui, conversei já com alguns assessores. Numa primeira reunião que nós tivemos no Palácio, nós deixamos consignados que alguns vereadores não podendo estar presentes, eles estariam representados por seus assessores. E tem alguns assessores técnicos aqui que gostariam de usar a palavra. Então, eu queria pedir para o presidente se a palavra pode ser aberta também aos assessores técnicos aqui presentes, porque eles também têm uma boa contribuição para fazer. Eu acho interessante, viu, que os assessores participam, até porque a assessoria técnica, que já tem participado desde a primeira reunião, da segunda, nós estamos agora na terceira, então vamos abrir a parte para os assessores técnicos, os assessores que têm aí a participação, que queiram fazer a participação. Luiz Eugênio. Tem o microfone chegando ali. Agradeço, viu, Tonião? Só diz o nome que eu possa... Vereador Daniel, presidente dessa sessão, obrigado pela palavra. Rui Salgado, secretário, Lanchotti, querido técnico da Prefeitura, senhores vereadores, Luiz Eugênio Scarpino Júnior, assessor direto do vereador Marcos Papa. Apenas duas observações que eu faço relacionadas a essa apresentação da concepção do que vai ser o nosso novo plano diretor. A primeira, que ficou um pouco em dúvida, como vai ser feita a definição das políticas públicas, das diretrizes. Nós teremos algum nível de detalhamento ou o plano diretor será um orientador de como que essas políticas públicas deverão ser estabelecidas, talvez como um norte, como estabelecer um beabá de como que elas deverão ser implementadas. Isso não ficou claro nessa primeira exposição, gostaria que vocês, por gentileza, esclarecessem qual é o âmbito. E uma segunda colocação é uma reiteração da proposta do vereador Marcos Papa, com base na proposta do plano diretor anterior, que era com relação à definição dos prazos das leis complementares. Nós já tínhamos desenhado uma emenda, e eu acho que já havia sido incorporado, o Lanchotti, que me corrija se eu estiver enganado, na última versão que foi mandada para a Câmara, não na primeira, na última versão que essa casa rejeitou, nós tínhamos uma definição de prazos estabelecidos nas leis complementares. Eu não consegui fazer um comparativo se há alguma lei a mais do que estava previsto no plano diretor anterior. Entretanto, nós já havíamos tido algumas definições quanto a prazos, então meu encaminhamento nesse sentido é que para início de conversa nós pudéssemos adotar as evoluções tidas anteriormente como um cronograma, até entendendo de que algumas ações, algumas leis já haviam sido discutidas ou iniciadas no planejamento. Então, como bem dito, nós não vamos rasgar o que nós já tínhamos feito, já tem muita coisa que pode ser aproveitada, e dentre elas fica a sugestão de adoção de prazo, ou pelo menos do cronograma de prioridades e daquilo que é mais fácil ser feito, aquilo que demanda uma construção técnica, política e social mais demandada para ficar mais para um segundo momento. Agradeço a participação, senhor presidente. Eu só vou lá. A comissão de estudos finalizou, presidida pelo vereador Bertinho Scandiucci, relatado pelo vereador Marcos Papa, apresentou essa como uma das sugestões que acabou sendo incorporada. Exatamente. Tinha outras questões, questão talvez de PTU progressivo, que escapou
por exemplo, que estava previsto na lei no plano diretor, mas não tinha uma previsão específica de cronograma com relação a isso. Então, alguns instrumentos urbanísticos também deverão ser planilhados, porque sob pena de que nós estipularmos ali a base no plano diretor e, no final das contas, nós nunca vamos ter um prazo para mandar as leis complementares, porque sabemos que, politicamente, são leis que demandam um nível de complexidade maior, porque, enfim, em determinado momento vai mexer com alguns interesses e isso acaba gerando algum nível de desconforto, mas é importante que nós tenhamos com essas definições para que essa discussão aconteça, né? Então, esses meus encaminhamentos, agradeço, senhor presidente. Daniel. O doutor Luiz Eugênio, quanto à questão que foi colocada de as diretrizes de políticas públicas, nós fizemos questão de não trazer, nesse primeiro instante, nenhuma diretriz. Né? Eu posso aqui dizer nomear uma série de diretrizes que eu pessoalmente acho, pela vivência, pela discussão, até pela construção do programa de governo, do que a gente acha interessante. Nesse instante, a gente quer deixar a questão muito livre, mas nós já vamos evoluir. Essa não será a última reunião com a Câmara e a gente vai evoluir. Quer dizer, mas nesse instante, não acho que seria conveniente a gente chegar com uma cartilha em cima disso aí. Mas é por zelo e não por omissão. A segunda, a questão da definição dos prazos. Eu acho que isso é fundamental. Nós temos aí, existe vários entendimentos, mas o entendimento que eu tenho observado com maior convergência o plano diretor, evidentemente o plano diretor é como se fosse uma Constituição. Eu não posso ter lei complementar se não te complementar aqui. Né? Eu preciso ter o plano diretor. O plano diretor não pode ser alguma coisa volumosa e entrar em detalhes. Né? Então, porque nós temos, pelo menos o que a gente tem ouvido isso aí, e isso está aberto para discutir, quer dizer, existe a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, é a lei que, sem desmerecer as outras, mas é a lei que está impactando, nesse instante, o desenvolvimento da cidade. Nós temos uma série de situações que todo mundo concorda, mas não pode avançar porque não tem legislação para isso. Então, eu acho que, no meu entendimento, se a gente enxugasse o plano diretor, mas não deixasse escapar as questões importantes, e aqui eu quero voltar a uma situação que até deu margem ao desentendimento, possivelmente por uma colocação que a gente não tenha sido feliz, a questão, por exemplo, quando se falou do aquífero Guarani, exatamente por ser uma questão extremamente importante, e aquilo que a gente faz quando a gente está tratando nos assuntos da gente, tem algo muito importante, a gente, isso aqui tem que ser tratado com um foco especial. Agora, temos que deixar no plano diretor a indicação que isso é fundamental. Então, eu vi ilações que a nossa proposta era tirar do plano diretor. Não, pelo contrário. É enfatizar a sua importância. E por ser importante, ele tem que ser discutido com o tempo que for necessário para se fechar. Exatamente por ser importante. Como aqueles assuntos que nos trazem, dizer, peraí, vamos sentar e vamos conversar isso devagar. Então, ele é essa, que o plano diretor remeta a essas discussões, e eu acho que duas importantes, a questão do aquífero Guarani e a questão da lei do parcelamento e uso da ocupação do solo, que está travando, e as outras também. Como o doutor Scarpino bem lembrou, na proposta anterior tinha um prazo para isso. É uma questão da gente reiterar esse prazo, ou eventualmente até rediscutir esse prazo. Mas, com certeza, isso tem que ser acolhido. Nós não podemos fazer um guarda-chuva, que é o plano diretor, e não corremos com as suas leis complementares, que têm impacto em todas as áreas, mobiliário urbano, mobilidade urbana, tá certo? São coisas que estão aí gritando, né, nos nossos ouvidos.
Desculpa, me escapou a colocação. Na Comissão Especial de Estudos presidida pelo vereador Bertinho Scandiuzzi, tinha uma proposta também de rever as leis complementares já existentes, como, por exemplo, o Código de Meio Ambiente, o Código de Obras, nos quais também são filhotes do plano diretor anterior, os quais alguns deles, inclusive, deixaram de acontecer, mas que possivelmente devem ser revistos também, porque se estamos alterando a Constituição, é adequado que nós também tenhamos que fazer a revisão dessas leis complementares. Então, fica a sugestão também de que Código de Obras, Código de Meio Ambiente, talvez, não está me faltando a memória, postura não era integrada. Não, são 4. Tá? A lei de parcelamento, uso e passou do solo. Ok, essa tá? já está... O Código do Meio Ambiente, o Código de Obras e o Plano Viário. Ok, Plano Viário. Então, acho que seria adequado também que nós planilhássemos, talvez não há disposições transitórias, que fizéssemos essa revisão também dessas legislações, sem prejuízo daquelas que deverão ser implementadas. Porque nosso Código de Meio Ambiente possui algumas distorções, algumas questões que estão muito defasadas e precisam ser aprimoradas. Então, fica aqui a nossa... O mobiliário urbano não foi aprovado até hoje. O mobiliário urbano tinha previsão e nunca foi... Mandaram para a Câmara, mas ainda não foi votado. Não é isso? Remendo, é isso? Não é? É isso. Muito obrigado. Só para complementar essa informação, o Scarpino, quando se discutiu isso anteriormente, essas leis que você mencionou, essas 4 leis complementares, elas acabaram criando essa cultura que são complementares porque complementam o plano diretor. E que, na verdade, que elas foram feitas eram complementares porque elas são aprovadas pela maioria absoluta da Câmara. Tá? É essa a discussão. Mas elas são, sim, tá? Complementares no sentido de complementar as informações, porque elas entram no detalhamento maior. E a gente, então, passou a chamar, não mais as 5, que nós excluímos o mobiliário urbano, mas assim as 4 como leis que complementam o plano diretor, porque ela aprimora e aprofunda as discussões, tá? E há um entendimento dos técnicos que elas precisam sim ser revistas. Tá? A lei de parcelamento por motivos mais do que óbvios, o meio ambiente, porque nós já temos um código nacional novo que deve ser incorporado, embora nós tenhamos um plano do meio ambiente muito bem estruturado, mas precisa ser acomodado. O plano viário, ele precisa também ser revisto, porque nós temos um plano de mobilidade urbana e ele tem que estar casado, né, os 2 planos, e o Código de Obras, porque nós temos que atualizar novas posturas que surgiram ao longo do tempo. Então, isso já tem sido trabalhado. Quando você mencionou dos prazos, àquela época, a gente fez uma defesa técnica das leis que estavam sendo propostas, que era a legislação básica da política urbana, em cima daquilo que já tinha coisas encaminhadas. Então, a gente sabia que daria para fazer isso num prazo menor, e outras que não tínhamos nada, teríamos que começar do zero. A exemplo, né, o Plano Estratégico Rural. Nós não tínhamos nada, então isso não poderia ser de imediato. Nós aproveitamos as contribuições que vieram da CE e fizemos uma redistribuição. Àquela época, a redistribuição ficou algumas leis para 1 ano, outras para 2 e outras para 4, porque estávamos num período de andamento político que a gente não queria sobrecarregar, o próximo governo queria assumir. Então, para não obrigar que o novo governo assumisse já com uma obrigação pesada de legislação, deu-se um prazo maior. Agora, é como o Rui falou, nós vamos ter que, na discussão, acomodar em que momento que essas leis vão acontecer. Trazer esses indicativos hoje é apenas para chamar a atenção que estas, né, já foram lembradas, que deverão ser tratadas, mas não impede que outras surjam como necessárias. E aí pode vir de vocês, pode vir de audiências públicas, olha, achamos que tal assunto deva ser tratado de forma mais aprofundada. Você colocou dos instrumentos do Estatuto da cidade, esses instrumentos, alguns deles estariam sendo regulamentados na lei de parcelamento e uso e passou do solo. Outros exigem que eu tenha uma lei específica para a sua regulamentação. Tá? Mas isso realmente não foi nem discutido, nem colocado prazo para que eles aconteçam. E é nessas discussões que vocês vão trazer para a gente, que a gente vai, obviamente, né? Sim. Vou passar a palavra para o vereador Luciano Mega. Então, boa tarde a todos, boa tarde, presidente Toniel. Agradeço a presença do Rui e do Lanchotti.
Hoje, como também tem muito questionamento, ou muitos questionamentos com relação à lei de parcelamento de ocupação e outras leis complementares, mas hoje, como o assunto foi a questão econômica, vou falar um pouquinho sobre isso e fazer algumas perguntas. É claro que o plano diretor vai ser construído a mais de uma mão, prefeitura, Câmara, população, mas eu acredito que o Executivo tem uma força grande, né? Acredito não, com certeza vocês têm uma força grande. Então, eu queria saber o que vocês pensam sobre alguns assuntos que têm relação com isso que foi exposto, colocado aqui hoje. Então, por exemplo, do Superaparque ficou claro que a importância é inquestionável e a Prefeitura reconhece que ele é importante para o desenvolvimento econômico da cidade. Então, eu tenho perguntas sobre outras 4 questões. São outros organismos ou coisas que, no meu ver, ainda estão pendentes com relação ao posicionamento da Prefeitura. O primeiro é com relação à CODERP. Qual seria o papel da CODERP no planejamento e gestão para essas questões de tecnologia e informática? Vocês consideram a CODERP um órgão importante, se ela deve ser reformulada para voltar a ser o que a fazer o trabalho que era da proposta original. A segunda questão é o parque de exposições. A gente falou de eventos, de turismo, e eu acho que aquilo é subutilizado. Então, qual seria a proposta da Prefeitura para o parque permanente de exposições? Uma outra questão é sobre as indústrias de alta tecnologia, se há alguma proposta ou algum pensamento com relação a incentivos fiscais. Eu acho que isso falta em Ribeirão, a política de incentivos fiscais para determinadas indústrias que seriam convenientes virem para Ribeirão, não uma indústria poluidora, mas uma indústria de alta tecnologia. E, por fim, a última pergunta: como ficou, se falaram também de desenvolvimento científico, tecnológico, como está a questão da Universidade Federal aqui para o município de Ribeirão Preto, se isso pode ser levado em consideração agora na elaboração do novo plano diretor? Então, são 4 questões, né? Okay, obrigado, vereador. Quanto à CODEP, eu fico muito à vontade de falar sobre a CODEP, porque eu fui superintendente da CODEP, peguei a CODEP praticamente falida, e em 4 anos eu consegui fazer com que ela tivesse o melhor resultado operacional da sua história. Deixei um prédio novo, as dívidas todas negociadas e 4 milhões em caixa. Lamentavelmente, por tais ou quais razões, a CODEP está afundada em dívida, uma dívida impagável. Agora, esse é o lado da história. O outro lado da história, que eu tenho certeza que é o centro da preocupação do vereador, é o seguinte: a CODEP tem um acervo tecnológico, mas o tecnológico a gente compra. Tecnologia a gente compra. A gente tem um conhecimento na CODEP que isso tem que ser preservado. Isso tem que ser preservado. Eu não sei qual vai a solução que o município a gente vai ser dado para a questão econômica, financeira da CODEP. O que nós não podemos perder é uma coisa que talvez passe um pouco distante do conhecimento geral. O rico da CODEP não é desenvolver sistemas, isso tem empresas que desenvolvem melhor. O rico da CODEP é que ninguém conhece o que a gente chama em sistemas de informação, as regras de negócio do município. Quem sabe como é que as informações do município são estruturadas, veiculadas e acessadas, é a CODEP. Não é à toa, eu me lembro quando era superintendente da CODEP, um mundo de empresa de software que queria fazer parceria com a CODEP. A parceria que eles queriam, eles têm a tecnologia, mas eles querem saber o que eu faço com a informação. Esse é o rico conhecimento. É entender os processos e entender as regras de negócio do município. E isso é fundamental para Ribeirão Preto. E um sonho nosso, meu particular, quando deixei a CODEP, foi preparar a CODEP para prestar serviço metropolitano para as regiões. Não tem sentido, por exemplo, uma cidade vizinha pequena como Serrana, ter uma estrutura, mas ela pode estar participando à distância do sistema aqui. Então,
A CODEP, em termos, eu vou ser radical, o nome CODEP, a empresa, eu não sei que solução vai dar, mas esse conhecimento tem que ser preservado. E isso pode ter certeza. É o pensamento do governo, e além do racional, eu tenho isso aí como uma convicção muito forte, porque eu ajudei a construir alguma coisa que deixou de acontecer. A questão do parque de exposição. O parque de exposição, me permita, não quero ser cabotino aqui de estar falando de mim mesmo, mas quando eu peguei o parque de exposição lá atrás, tanto que ele era chamado FEAPAM até hoje, porque só tinha uma feira. Então, o que a gente fez foi dividir o parque permanente em espaços de negócio e levamos para lá uma série de eventos, até aniversário, casamento, cavalo árabe e uma série de coisas. Então, estamos discutindo isso aí, a situação da prefeitura é grave, a gente está com outras prioridades emergenciais, mas o parque de exposição ele não pode ficar como está. E isso eu acho que eu me coloco muito como governo, que essa questão seja acompanhada pelos senhores. Com relação ao parque, essa questão de uma possível PPP ou uma concessão, já se falou sobre isso? Objetivamente, eu não participei de nenhuma tratativa disso aí, mas é uma coisa possível. O que a gente tem que entender é o seguinte, o que é melhor para o interesse de Ribeirão Preto, o que é melhor para estar usando aquele espaço que é nosso da melhor maneira possível, em cima dessas políticas todas que temos. Tem que ser algo da cidade. Então, essa é a discussão, esse é o questionamento que vamos fazer. Mas eu concordo perfeitamente, esses dois itens foram dois itens muito caros, eu digo especialmente. A questão da indústria tecnológica de incentivos fiscais. A minha posição, e aí me permita estar colocando a minha posição, é uma posição discutida no governo, a gente precisa tomar muito cuidado com parcerias e incentivos. Quer dizer, eu acho que a gente tem que estabelecer um jogo ganha-ganha. Eu acho que não tem nada que o poder público não possa dar de incentivo. Aquela empresa vai ter o seu plano de negócio, vai dizer, e ela vai ter um plano de negócio para o município. Se a sua empresa vem para cá, quantos empregados ela vai trazer? Qual é o faturamento dela? O valor presente líquido da sua empresa vale tanto. Opa, espera aí, eu vou te incentivar, porque isso me interessa. Então, eu acho que uma visão moderna de incentivo tem que ser essa. Para vir para Ribeirão Preto, nós não precisamos estar incentivando ninguém, está todo mundo doido para vir para cá. Agora, é um negócio, quer dizer, vamos discutir um ganha-ganha e eu te dou incentivo. E qual a relação disso com o plano diretor, né? Já que a gente estava falando que o econômico tem relação com o plano diretor, como o senhor vê essa relação? Eu não pensei exatamente, mas isso pode estar indicando. Por exemplo, eu pensando agora nesse instante, por exemplo, alguma coisa que eu estou pensando nesse instante, por exemplo, dizer que as parcerias, tá certo? Os incentivos têm que estar em cima de um plano de negócio onde o município vai estar sabendo quanto vai estar ganhando em termos de emprego, em termos de imposto, em termos de crédito de carbono e tudo mais. Então, eu acho que, passando essa ideia, eu acho que isso é importante. A questão da Universidade Federal é um sonho e a gente vai correr atrás disso. Deixa eu passar ali para um assessor que tem uma colocação ali mesmo, porque já são 5h30, daqui a pouco tem a sessão das 18 horas. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade, ao secretário, ao Lanchotti. João Araújo, sou assessor do vereador Boni. O Lanchotti falou agora há pouco a respeito da análise das 4 legislações junto com o plano diretor. Legislativamente falando, há um estudo para ser aplicada as 4 concomitantemente ou vão ser etapas de mudar as legislações? Primeiro o plano diretor, depois o Código de Obras, porque eu acredito que pela análise do Código de Obras atual com o plano diretor, há bastante incompatibilidade. A ideia é uma sequência ou por fases? Obrigado, senhor presidente. Tá bom. Na verdade, sim, algumas situações são comitantes. Por exemplo, a lei de parcelamento. Nós já vamos levá-la em paralelo, ela é um pouco mais extensa, porque ela muda alguns conceitos. Tivemos, historicamente, uma legislação dada como inconstitucional, então tem alguns acertos, e nós precisamos
agilizar a sua discussão. Elas vão em paralelo. As demais leis, elas estão atreladas já a algumas secretarias ou divisões lá do planejamento. No Código de Obras, ele já é discutido já de longa data, tá, com o pessoal lá da Secretaria de Planejamento. Isso é uma prática dos técnicos que todas as sextas-feiras, e isso já há aproximadamente uns 7, 8 anos, eles se reúnem discutindo, de acordo com os projetos que são analisados, eles avaliam aquilo que compete à legislação, que deveria ser alterado ou modificado. Então, isso já, sistematicamente, já tem um grande rascunho. A Secretaria do Meio Ambiente também, ela já tem alguns apontamentos de situações que precisam ser readequadas no momento, tá? Mas não existe o calendário e a obrigatoriedade de que momentos que elas vão acontecer. O que nós entendemos é que, para as suas finalizações, nós temos que ter o plano diretor, porque, né, como ele é um grande guarda-chuva e ele dá as grandes diretrizes macros, né, ele precisa estruturar possíveis modificações. Então, não há nenhuma amarração que dependa obrigatoriamente, acaba e depois começa, tá? E algumas questões já são concomitantes. O plano de mobilidade urbana, na hora que ele entra em discussão, obrigatoriamente o plano viário precisa acompanhar essa discussão. Ao mesmo tempo, hoje, a divisão do sistema viário já faz o acompanhamento que situações que precisam, já estão previstas, já que precisam ser revistas. Tá? E o gosto da discussão agora, qualquer contribuição nesse... Isso, o Rui coloca muito bem, né? A qualquer momento a contribuição pode ser colocada. Isso que o André colocou, André, foi tudo aquilo que a gente sempre sonhou. Tá? Que o diálogo ficasse realmente aberto, que não houvesse nenhum constrangimento da preocupação. Nós temos total consciência que é uma peça muito técnica, tá? E você colocou muito bem, tem assuntos que não é porque vocês são novos, tá? São assuntos que talvez o dia a dia não faz você ficar totalmente aprofundado, e aí surgem dúvidas. Isso é natural e a gente quer abrir isso mesmo. Então, não há necessidade que vocês nos tragam, olha, o formato, quero o artigo assim, eu quero o artigo assado. Mas você vai chegar para a gente, olha, eu quero tratar, como aconteceu na última reunião, muita discussão sobre as questões de ciclovias. Então, de repente, você tem uma visão que se pretende, você vai levar isso lá, vamos te dizer, olha, isso é legal, isso talvez não seja no plano diretor, isso talvez seja no plano de mobilidade. Não, esse assunto, isso é aqui no plano diretor, e dá para escrever assim. Então, essa abertura, a gente precisa mesmo, né, que seja dada, que vocês realmente não tenham nenhum constrangimento de nos solicitar. Para a gente seria fantástico, quanto mais discussões acontecerem, melhor. Até para que não seja desperdiçadas as boas ideias, né? Sim, exatamente sim, este o ponto. Né? Na hora que o João coloca assim, mas o plano viário vai ser agora ou não vai ser agora, se vier uma proposta muito boa, pode não caber no plano diretor, mas cabe no plano viário, bum, automaticamente a gente já encaminha para quem vai coordenar isso. Tá? A ideia é que não se desperdice realmente as propostas. Tá? Então não precisa se preocupar, será que é agora ou não é agora? Tá? Então fique à vontade. Quero agradecer o engenheiro Rui Salgado, o Lanchotti, os assessores aqui, a imprensa aqui participando, os vereadores que estiveram aqui, e tão quanto o presidente Rodrigo Simões marca a próxima reunião, certamente será divulgado isso com antecedência para todos os vereadores e os assessores. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião do plano diretor, terceira reunião do plano diretor. Agradeço a todos.